queria que você abrisse a Bíblia comigo em Isaías. Eu acho que eu já preguei essa mensagem aqui na igreja há muito tempo, algum tempo atrás, mas eu senti no coração de dividir com vocês mais uma vez. Eu sei que a palavra ela nunca volta vazia. Amém? E na verdade me remeteu essa mensagem um outro texto de Atos 9, 25. Abre lá rapidinho. Atos 9, 25. Depois a gente vai para Isaías 21. Tá? Lendo a Bíblia ontem, e eu me deparei com esse texto que me lembrou alguns outros textos, e eu quero dividir com você. Atos 9 narra a conversão de Saulo. Saulo de Tarso. Saulo era um perseguidor dos cristãos, um terrível perseguidor dos cristãos. Ele era muito zeloso na religião dos judeus, e por isso ele era um combatente do cristianismo, um combatente da fé cristã, contra a fé cristã, e era terrivelmente hostil contra esse povo estranho que estava surgindo, os cristãos, os discípulos de Jesus. Até que um dia, aqui no capítulo 9, vai narrar sobre isso. Ele está indo cumprir uma missão em Damasco, quando no caminho para Damasco ele tem um encontro com Jesus. Ele tem uma visão, diz no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra. Tem gente que diz que ele caiu do cavalo, aqui não diz que ele estava num cavalo, aqui só diz que ele caiu com o rosto em terra. Né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, mas eu estou te perseguindo, quem você é? Eu sou o Cristo, sou aquele a quem você persegue. Então, Saulo passa por um processo, ele fica cego por 3 meses, e ali ele é ministrado por um homem chamado Ananias, e logo depois essa visão é restaurada, e tudo tem um porquê aqui. Ele não ficou cego em vão, ele ficou cego por conta da luz, mas ele ficou cego porque era hora dele ouvir. E a gente sabe que tem pessoas que têm deficiência visual, e ele, quando é deficiente visual, ele aciona, os ouvidos são muito mais apurados. Então havia um propósito ali. Saulo, você precisa ouvir, algo precisa ser implantado dentro de você, algo precisa ser impresso dentro de você, e era o Evangelho. E Saulo, então, ele tem um encontro com Deus, e diz aqui, a partir do verso 20, que logo ele começou a pregar nas sinagogas. O que acontece? Ele era um cara muito culto, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um cara que era um mestre da lei, um homem muito respeitado, e Paulo foi criado nisso, treinado, discipulado por esse homem. Então ele era respeitado, era tipo, Saulo está na cidade, vê se ele dá uma palavrinha aqui na sinagoga, vê se ele pode vir aqui falar para a gente. Então Saulo era muito bem recebido nas sinagogas, porém dessa vez que Saulo é recebido nas sinagogas, ele começa a pregar a favor daquilo que ele está combatendo. Ele chega com outro discurso, ele chega com outro sermão, e ele começa a falar a respeito da conversão dele, de Jesus como Filho de Deus, e aquilo que ele tinha vivido. Ele começa a pregar, e os judeus vão ficando indignados. Daqui a pouco Saulo sai de uma sinagoga e vai para outra, todo mundo fala, ele pregou a mesma coisa aí, pregou? Saulo está maluco, esse cara, ele está doido, ele está pregando a favor daquilo que ele sempre combateu, e isso causou um desconforto. Não é ele o homem, lá no verso 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome?
e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes. E veja bem, ele estava ali naquela cidade para justamente prender os cristãos, e agora Saulo está a favor deles. No verso 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Verso 23, decorridos muitos dias, os judeus de comum acordo decidiram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Aí o verso 25, mas os seus discípulos o levaram de noite. Repita comigo, de noite. De novo, de noite. De novo, de noite. Os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Eu quero que você entenda que na noite mais escura da tua vida, é justamente nesse período que Deus está trabalhando no teu favor. Deus é um Deus que trabalha de noite. Deus é um Deus que trabalha na madrugada. Deus é um Deus que trabalha nas horas mais sombrias da vida. Você acha que está sozinho, que nada está acontecendo, mas há um processo de Deus nisso tudo. Deus vai levantar gente para te ajudar a sair, nem que seja por uma brecha da muralha, mas há um livramento chegando, há um novo tempo de Deus chegando para a tua vida, e eu creio nisso. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre o Deus que trabalha de noite. Porque tem muita gente enfrentando noites aqui. Noite tem a ver o quê? Treva. Noite tem a ver com situações que não concluem, que não terminam, com fases terríveis na vida de uma pessoa, sabe? Eu sei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas para algumas pessoas o amanhã não chega nunca. Para algumas pessoas o sol não brilha nunca. Para algumas pessoas nunca amanhece. Ele está vivendo noites atrás de noites, noites e noites e noites. Não tem um refrigério, não tem uma luz, não consegue enxergar. Está tudo sempre, o tempo está sempre fechado para ele. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida que o tempo vai abrir para você. Amém? Vai abrir o tempo para você, há um sol para brilhar, essas nuvens pesadas, elas vão se dissipar, eu creio nisso, eu quero que você creia nisso nessa noite também, e eu posso ver isso lá em Isaías, no capítulo 21, no verso 11, havia um povo desesperado durante a noite. O verso 11 diz assim: gente de Seir me pergunta, isso para quem? Para Isaías, que estava como sentinela, alguém que ficava como guarda na cidade, vigiando a cidade, e perguntavam para ele assim, gente de Seir, advertência contra do mar, gente de Seir me pergunta, guarda, quanto tempo ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto tempo falta para acabar a noite? E aí o guarda responde, logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Então havia uma agonia, eu vejo nesse texto aqui o clamor de um povo que está desesperado, um clamor de um povo que está ansiando por um novo dia, esperando para que algo brilhe na vida dele, esperando para que uma situação se resolva, esperando para que um ciclo termine logo, esperando para que essa agonia cesse, esperando para que essa crise passe, esperando para que esse desconforto termine logo, e esperando, clamando para saber até quando essa crise no teu casamento vai durar, até quando essa crise financeira vai durar, até quando essa enfermidade vai ficar aqui e eu não consigo mais, é tanto dinheiro que eu já gastei com esse de remédio, de exame, e ninguém descobre, e nada evolui. Até quando que eu vou ficar nessa incerteza, nessa agonia em relação à minha vida, ao meu futuro, à minha casa, aos meus filhos? Assim estava aquele povo de Dumá, clamando, vem cá, guarda, você que está aí de longe, você consegue enxergar se essa noite está indo embora? Você consegue enxergar se tem um dia novo chegando para a gente? Você consegue enxergar se tem uma esperança
esperança para a gente, você consegue enxergar, porque é algo terrível, e pior de tudo é quando você não consegue encontrar resposta para aquilo que você está buscando. E a palavra Dumá significa silêncio mortal. Silêncio mortal. É um lugar de silêncio, mas ao mesmo tempo de desespero. Não sei se você conhece o grito do silêncio. Você conhece o grito do silêncio? Você já ficou desesperado a ponto de não ter voz para gritar? Você já ficou aflito a ponto de, sabe, as pessoas estão olhando para você, estão vendo você em silêncio, mas a tua alma está gritando: help, I need somebody. Help. A alma está gritando por socorro, a alma está clamando, e interessante que é um lugar de silêncio, mas também é um lugar que está emanando gritos, silêncio mortal, silêncio da agonia. E interessante que Dumá não era um lugar feio, Dumá era um oásis. Dumá ficava ali no norte da Arábia, era um lugar dominado pelos edomitas, que eram descendentes de Esaú e eram extremamente hostis contra os judeus. Então havia um juízo também sobre eles, de Deus, porque eles eram terríveis contra os judeus. Mas nisso tudo, essa questão que nós precisamos pensar, dessa agonia, quantos estão hoje vivendo como esse povo de Dumá, vivendo num lugar belo, num lugar onde tinha tudo para ser favorável, um lugar, numa casa bonita, dirigindo um carro legal, bem empregado, mas com áreas escuras da vida, com áreas negras da vida, negras no relacionamento, negras na criação de filhos, negras nas finanças, negras em negócios que você se envolveu, em emaranhados de coisas que você não sabe como sair, e tudo que você está clamando a Deus é para que haja uma esperança para você, é para que haja uma segunda chance, é para que haja um final nessa tua noite. E o silêncio ali se tornou mortal. Por quê? Porque a esperança tinha ido embora, se perdeu a esperança, porque não se acreditava mais que pudesse haver uma saída. E tem muitas pessoas assim que perderam a esperança, perderam a perspectiva de vida, de futuro, de melhor, de que possa se viver melhor do que você está vivendo. Querido, tem gente que está sobrevivendo hoje na casa de Deus, que Deus não te criou para sobreviver, Deus te criou para você ter uma vida, e uma vida em abundância. Deus te criou para andar de cabeça erguida, Deus não te criou para você ser escravo, andar encurvado pelo peso do pecado, da mágoa, da angústia. Deus quer erguer a tua cabeça hoje, sabe? Insatisfação na alma, sofrimento prolongado, incerteza. Então, alguém chega para o profeta Isaías e pergunta: falta muito para isso acabar? Quanto tempo falta aí para terminar essa noite? Esse relógio não anda, isso não passa. Porque o exército assírio havia trazido trevas assustadoras sobre eles. E essa pergunta do povo demonstra medo, demonstra angústia, demonstra preocupação, demonstra urgência, demonstra desespero. E eles queriam saber se ainda havia uma esperança. E Isaías responde para ele: olha só, o dia está chegando, mas tem uma noite logo a seguir. O dia vem, mas a noite está vindo também. E tem gente assim, que às vezes ele até ele consegue ter relances de uma, sabe aquele negócio que parece que melhorou, mas de repente vem pior? Parece que estava dando uma pausa, mas de repente o negócio vem pior, a coisa piora, sabe? E é um amanhã que, amanhã chega, mas ela não se estabelece, um amanhã que não se estabelece nunca, o sol não firma nunca, tem sempre trevas. Quanto tempo falta para acabar isso aí? Talvez esse seja o clamor de muitas pessoas aqui que estão com seu silêncio, com a sua alma gritando. Você está vivendo esse silêncio mortal. Quanto tempo falta para essa minha situação terminar? E aí, como eu disse no começo, Deus é um Deus que Ele gosta de trabalhar na noite.
Deus é um Deus que gosta, que age. Eu li um livro há muito tempo atrás, chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Deus Trabalha no Turno da Noite. Você sabe que quando você está botando o seu pijama em casa para dormir, tem muita gente pegando no trabalho naquela hora. Há uma cidade subterrânea. Há um mundo acontecendo, existem coisas acontecendo. Na hora que você está indo descansar para a tua cama, tem médico pegando no plantão. Na hora que você está indo pegar, tem pessoas que trabalham com a parte da cidade, que tem que deixar o túnel em ordem, coisas em ordem, sabe? Coisas que você não imagina que estão acontecendo para que a cidade possa funcionar. Né? Ainda tem aqueles que estão de plantão, que acham que iam poder relaxar, de repente toca o telefone, tem que sair correndo para atender uma emergência, atender uma ocorrência, né? Mas quando você está indo colocar o seu pijama dormindo, tem muita gente que está pegando no batente naquela hora. Isso serve como exemplo, só para você saber que quando você está indo dormir, Deus não foi dormir. Quando você está indo dormir, tem coisas, a Bíblia fala, Deus dá os seus enquanto dorme. Depende, ainda que o teu sono seja o sono do desesperado, Deus está começando a trabalhar na tua vida, sabe? Deus não dorme nunca. Eis que não dorme o guarda de Israel. Ele não dorme. A Bíblia diz que ele não pestaneja, ele não cai no cochilo, ele não fica igual muita gente me vendo pregado aqui de cima, filho, essas vezes assim, ó. Hoje eu vi, de manhã, fogo caindo, tipo assim, ó. É o cansaço, gente. Às vezes o clima está gelado, né? O ambiente gelado favorece no sono. Eu sei, às vezes o cara teve um dia também de trabalho puxado, mas Deus não, Deus permanece atento o tempo todo, Ele não dorme, Ele não cochila. Na noite que você está atravessando, Deus está trabalhando. Você crê nisso? Na noite que você está atravessando, Deus está trabalhando. Foi de noite que ele chegou para Abraão e disse o seguinte: sai da tua tenda e conta as estrelas do céu. Ninguém conta estrela de dia. Abraão, você quer saber o que eu vou fazer de você? Você quer saber como é que será a tua descendência? Sai do conforto da tua tenda, larga esse edredom gostoso, larga essa king size aí, essa uva que a Sara botou do seu lado bonitinho, larga isso aí, sai da sua tenda, encara essa escuridão, olha para o alto e começa a contar. Está de noite, você só consegue ver o que Deus vai fazer, às vezes, quando você decide romper com o seu conforto, botar sua cara para fora e começar, oh meu Deus do céu, conta as estrelas do céu. Eu não sei que temperatura estava, eu não sei se era inverno, eu não sei se era verão, eu não sei qual era a estação, mas ele teve que sair da tenda, encarar a noite e olhar. Está vendo essa quantidade de estrelas, Abraão? Assim, ele só pôde ter uma ideia, porque era de noite e ele saiu da tenda. Deus mostrou para Abraão como seria a descendência dele quando ele saiu da tenda. Então, sair da tenda significa também: eu preciso romper com o meu medo, sair da minha zona de conforto, sair do coitadinho, ai de mim, vou ficar sofrendo aqui a vida toda e nada vai acontecer. Sai da tenda e veja, Deus vai te dar sinais do que ele já começou a operar e fazer na tua vida. Precisamos sair dessa tenda. Em Gênesis 32, 22 a 31, a Bíblia vai dizer que Jacó lutou com Deus a noite toda. Não lutou de dia. Travou uma batalha com o anjo do Senhor. A noite toda, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Depois subir, me dá a minha bênção, para depois subir, me dá. A gente canta isso, né? Alegrezinho, maneiro. Jacó segurou o anjo, segurou. Aí todo mundo, rei, ho, ho. Meu irmão, Jacó estava num sanhaço ali. Ih, rolou um pandeiro. Jacó não estava ali, ei anjinho bonitinho, me dá minha bênção, oh, me abençoa, abençoa-me. Não, querido, Jacó estava numa luta ali, porque ele estava numa angústia de mudança. Eu não aguento mais ser quem eu sou.
Eu não aguento mais caminhar debaixo desse medo. Eu não quero caminhar debaixo desse estigma, desse nome, dessa fama que eu tenho de enganador, de usurpador. Ali vai. Chega, eu preciso viver uma mudança. Então é o seguinte, eu não vou te deixar sair daqui enquanto você não me abençoar, enquanto você não fizer alguma coisa por mim. Era de noite, querido, tem gente que não está disposta a travar batalhas por mudança. Em oração, em clamor, em dobrar o joelho, quer resolver tudo de maneira carnal, quer resolver tudo de maneira, sabe, esquece que nós somos, o Adrian Rogers diz isso, que nós devemos ser pessoas sobrenaturalmente naturais e naturalmente sobrenaturais. As coisas caminham juntas, eu não posso ignorar nunca o mundo, o lado espiritual, o lado sobrenatural. Tem coisas que só serão conquistadas em Deus quando eu decidir clamar por isso e buscar, porque o teu clamor revela o que realmente você quer. Jacó travou uma batalha e falou, não quero, é o seguinte, eu vou te agarrar aqui, mas quando o sol nascer, eu quero ser outra pessoa. Você não entendeu? Quando o sol nascer, quando o sol brilhar, eu quero ser um novo homem. Quando o sol brilhar, eu não quero ser mais conhecido como eu era. Eu não quero mais viver debaixo daquilo. Eu quero que haja uma esperança. Então, quando o sol nascer, eu quero ser uma nova criatura. Me muda, me transforma, faz qualquer coisa, só não vai embora sem antes me abençoar. Oh, meu Deus. Quem está entendendo isso aqui? Sabe, quando o sol brilhar, eu não quero ser mais conhecido como o que eu era antes. Qual era a sua fama? Eu não sei. Quando o sol brilhar, eu quero estar curado. Quando o sol brilhar, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ter uma nova mente. Quando o sol brilhar, eu não vou ser mais fofoqueiro. Quando o sol brilhar, eu não vou ser mais enganador. Quando o sol brilhar, não vou ficar mais em noitadas e ser mulherengo. Quando o sol brilhar, eu vou ser uma nova criatura. Quando o sol brilhar, minha mente vai ser a mente de Cristo. Quando o sol brilhar, meu Deus, eu não... E aí, Jacó recebe uma marca na sua coxa, ele é ferido na sua coxa, e ele passa a andar mancando. Ele é ferido na coxa, não sei se ele ficou mancando, não sei o que, só sei, a Bíblia diz que ele foi ferido na coxa. E é por isso que o judeu não come coxa de animal nenhum, porque Jacó foi ferido na coxa, porque Jacó se tornou Israel, ele sofreu uma mudança de nome, e aquela marca revelava para ele também o quanto ele quis aquilo. Oh, meu Deus, Deus quer marcar a tua vida, para quando você olhar, você falar, isso aqui foi Deus quem fez, Deus marcou a minha vida e meu nome foi mudado. Aí ele chamou aquele lugar de quê? Peniel. Porque eu vi Deus face a face. Peniel. Porque eu lutei com Deus e prevaleci. Não é que ele venceu de Deus, não, gente. A gente fala, não é que ele foi vitorioso sobre Deus, ele prevaleceu. O que é? Ele permaneceu firme naquilo que ele queria. Ele ficou até o final. Eu vou ser transformado. Talvez essa seja a sua noite. Você convive com alguém que nem você mais suporta. Você mesmo. O seu atual eu se tornou insuportável até para você. A sua atual condição, você não aguenta mais viver debaixo daquilo que você é ou daquilo que você se tornou. E você está no meio dessa noite, mas eu quero que você entenda o seguinte, quando você se posicionar, clamar a Deus, há um Deus preparado para ouvir a tua oração e transformar você no meio dessa noite. Você precisa orar e dizer, Senhor, quando eu quero que o sol brilhe, mas quando ele brilhar, eu quero ser outra pessoa. Quando o sol brilhar, eu não quero ser mais quem eu era. Quando o sol brilhar, eu serei completamente transformado. A Bíblia vai dizer também que Moisés, quando ele foi conduzir o povo que foi liberto do Egito, Êxodo 14, diz que o vento soprou a noite toda. Não é o que os filmes pintam, gente.
Abriu e o povo passou. Não, diz que o vento, ele soprou, ele foi soprando, foi um processo. O mar fechou de uma vez, mas ele foi abrindo aos poucos. Ele foi abrindo. É um movimento. E o vento soprou a noite toda, e o povo atravessou o mar, porque a pés enxutos. A Bíblia diz que o vento soprou e as águas se dividiram, e aí, quando o sol brilhou, eles já estavam do outro lado. Você está atravessando uma noite, mas o mar está abrindo aos poucos. Na medida que você caminha, o mar vai abrindo. Alguns textos, a pastora há pouco tempo falou isso aqui, na Torá. A Torá, para quem não sabe, é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que o judeu mais lê, né? E ali tem uns comentários de alguns rabinos, e nesse texto de Êxodo 14, conta a história de uma família, de um homem que pegou a sua família, e quando Moisés deu a ordem, quando ele pergunta a Deus: o que eu vou fazer agora, Senhor, e agora? E Deus responde: por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Mas marchar para onde? Marcha para a água, velho, vai embora, só tem o mar na frente, marcha, caminha. Tem hora que você tem que obedecer, mesmo que você não veja um sinal. Mesmo que pareça que só tem o mar na minha frente, vou botar o pé nisso. Diz nesse comentário desse rabino, diz que tem eu esqueci o nome dele agora, mas quem tem a Torá da Sefer em casa pode conferir isso lá. Diz que esse homem, ele entrou na água com a sua família, ele foi puxando, quando ele ouviu Moisés mandar o povo marchar, ele não quis nem saber, é para o mar que a gente tem que ir, então é para lá que eu vou, vamos embora. Saiu entrando dentro da água, quando a água chegou no pescoço, o mar começou a abrir. Tem gente que está esperando o mar abrir todo. E nem entra. Nem bota o pé na água. Você está falando: ei, vai, anda, caminha, mas não é abrir. Anda, vamos embora, velho. Eu estou fazendo. O vento começou a soprar. Ele foi, imagina aquele cara andando dentro d'água, já está na cintura, já está no peito, já está não sei o que, no pescoço, daqui a pouco vai chegar. Mas se ele mandou marchar, eu vou marchar. Se ele mandou para entrar dentro d'água, eu vou entrar. E o mar começou a abrir. Meu Deus. E aí tem a história de 4 caras no livro de 2 Reis, no capítulo 7, que também são 4 leprosos. A partir do verso 3 diz: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Eu gosto da atitude desses caras, pastor Léo. Os caras estavam enrolados. Leproso já vivia fora da cidade. Leproso comia do que os outros jogavam para eles. Aê, segura aí, porque não podia ter contato. Eles eram considerados amaldiçoados por Deus, e a lepra contagiosa. Então era o seguinte: aí, segura aí uma maisena aí, um biscoito de maisena. Segura aí um creme cracker. Segura esse restinho aqui de galeto do almoço. Eles viviam disso, do que dava para eles. Só que havia fome na cidade. A cidade estava cercada, então a comida não chegava. Então eles falaram: olha só, a gente está enrolado, nós vamos morrer de qualquer jeito. Vamos só escolher onde vai ser o funeral? A gente tem uma opção: ficar aqui sentado, esperando a morte chegar, ou ir em direção ao acampamento dos inimigos, porque lá tem comida. A gente vai morrer mesmo, que tal a gente morrer tentando? Vamos pelo menos morrer tentando. Vou ficar aqui, morrer sentado na indiferença é covardia. Morrer, ficar sentado esperando a morte chegar, isso é covardia. Havia sabe, pô, cara, vamos fazer alguma coisa, velho. A gente está enrolado mesmo, deu ruim pra gente. Ó, leproso, com fome, vamos andar. A gente não tem força para andar. O acampamento dos caras está logo ali. Vamos lá, alguma coisa deve estar por perto ali, sobrando, jogado fora. Vamos chegar perto, mas não vamos ficar aqui esperando a morte chegar lá, não. E aí diz a Bíblia que, olha no verso 5 aí da tua Bíblia aí: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Queridos, de noite, normalmente é o horário que as pessoas não caminhavam muito, era perigoso caminhar de noite. Eu falei: meu irmão, estamos enrolados, não vou esperar até amanhã não, vamos agora. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram lá, as imediações do acampamento,
viram que não havia ninguém ali. Porque olha o que Deus fez no verso 6, maneiros aqui. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram quando? Fugiram quando? Ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram na outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Olha só a atitude desses caras. Pô, aquele povo lá trata a gente mal pra caramba aí. Vamos esculachar também, vamos deixar eles para lá. Eles falaram: não, cara, isso aqui não está certo não, o povo lá está morrendo de fome. A gente já comeu pra caramba, estamos com roupa, até com roupa a gente está, com ouro e tudo. E aí, então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Está tudo lá, cavalo, tal. Eu sei que o povo pôde ir e pegar tudo. Só que aqui é o seguinte, eu vejo aqui, é que Deus é um Deus de ações simultâneas. Quando os leprosos levantaram para ir, Deus também levantou. Eram 4 leprosos caminhando, zoado, fraco, esquelético, talvez sem um dedão do pé, sem sei lá, porque o leproso, né, você perde, vai perdendo os membros e não sente, perde sensibilidade, sabe, todo detonado. Eram 4 leprosos indo, mas os inimigos escutam sons de exércitos, de cavalos, de carruagens, era som de exércitos. E quando eu preguei isso aqui, eu lembro que eu falei que Deus é o maior peazeiro que existe. Para quem não sabe o que é peazeiro, é o cara que fica na mesa de som, controlando o som de um show, sabe? E ele empurra o som, e a galera é contagiada por aquele pancadão que está rolando, um sonzão de rock, está acontecendo. Deus falou o seguinte: olha lá, tem 4 leprosos que decidiram se mover, que decidiram não ficar sentados na indiferença. Olha o que eu vou fazer, eu vou abrir o surround do céu, e vou fazer o inimigo escutar os passos desses leprosos, como se fossem passos de exércitos. Deus empurrou, eu não vou falar 5.1 não, porque o 7.1, porque o 7 é o número de Deus, o 7.1 do céu, abriu o PA, e eram 4 quebrados, e os inimigos ouvindo: caramba, está vindo gente a pampa, vamos vazar daqui que deu rolo geral para nós. O leproso chega lá, tem ninguém aí. A questão é que quando você decide se levantar, Deus se levanta. Deus está esperando você se mover. Mesmo, de repente, falando: não tem recurso suficiente, você não precisa ter o suficiente, você precisa ter fé para caminhar, só isso. Você precisa levantar e ir. Mesmo o que você tenha não é suficiente, mas levanta e vai, porque Deus é um Deus de ação simultânea. Os inimigos fugiram quando eles se levantaram. Eles se levantaram ao anoitecer. E diz a Bíblia que o Senhor tinha feito eles ouvirem um som de exércitos ao anoitecer. Você está esperando o quê para se mexer? Meu irmão, se tu está quebrado, tu está quebrado. Mas tu vai ficar esperando marcarem um dia do teu enterro? Tu está respirando ainda? Então anda. Está respirando ainda? Ficar só assim: a vida está ruim, o negócio está feio. Só vai piorar. Sessão da tarde. Vale a pena ver de novo? Nem sei se existe isso ainda. Depois, sessão da tarde, a ordem era essa: vídeo show,
ou o Bozo, na época tinha Bozo. Não, misturei tudo, é para não dar moral só um canal só. Né? Bom Dia e Companhia. E a vida está difícil, nada acontece, só reclamando. Ei, para de reclamar. Os caras falam assim, velho, ficar aqui sentado reclamando de uma vida, não vai acontecer nada, bicho. Vamos andar em direção a essa parada, tem comida ali, eles são inimigos. Mas, meu irmão, olha só, eu não vou ficar aqui esperando a morte chegar. Eu vou levantar, eu vou partir, vou fazer alguma coisa, meu irmão. Então, reage, porque quando você decidir se levantar, Deus levantou. Esse cara eu gosto dele, porque ele se levantou. Agora eu vou fazer um negócio lá na frente. Você está aqui no começo ainda, Deus já está lá na frente. O inimigo... Você está com medo daquilo que Deus já resolveu. Você está com medo daquilo que Deus já resolveu. Você que não levantou para ir lá ainda. Há um tesouro te esperando, há comida te esperando, há provisão te esperando, há uma oportunidade te esperando. Mas você está aqui com medo do que acha que vai encontrar lá. Só o que você acha que vai encontrar lá, Deus já tirou, Deus já mandou embora. Você precisa ir. Eu acho que vai. Você acha, de achar... Não acha, sabe? Deus se levanta com você, essa é a vitória do fraco. Aí quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando eu acho que eu estou moído e eu decido caminhar assim mesmo, aí Ele se levanta em meu favor, porque Ele é o guarda de Israel, Ele luta por mim, Ele se levanta comigo, e você precisa se levantar em fé hoje, sabe? Porque há uma ação simultânea de Deus. Quando eu levanto, Deus levanta, eu piso, Ele vai lá na frente, Ele faz, porque, oh meu Deus, a gente trabalha em parceria. Unção significa parceria. É você e Deus trabalhando juntos. Porque a unção entra em cena quando eu estou fraco. A unção entra em cena quando a minha capacidade fale. Quando o meu diploma não resolve nada. Aí a unção entra despedaçando o jugo. Aí a unção entra dizendo, vai, caminha na fé. Porque há um atestado de parceria. Eu selei a tua vida para um tempo como esse. Está difícil, você não está enxergando, mas eu já me antecipei. Eu fui lá na frente, eu já limpei o caminho. Você precisa só caminhar, é ir, é se mover. Esses caras foram. E ele fez isso. Por isso que eu quero que você entenda que esse é o dia que o Senhor quer fazer com que você se levante no meio dessa noite que você está enfrentando, para caminhar em direção a coisas que os seus olhos não viram ainda, a viver as surpresas que Deus já preparou para você. Deus é um Deus que se antecipa. Porque Deus não olha, né? A gente sempre ouve isso, Deus não trabalha com o nosso time, com o nosso relógio, 9:05 agora, não, Deus vê o todo, Ele vê o todo, passado, presente e futuro, para Ele está tudo já resolvido. Aí Deus está assim, caramba, caminha logo, Zé, anda, parceiro, vambora, está aqui, eu já fiz para você, eu já fiz, já preparei, está aqui. Se ele caminha, vai mais 10 passos para frente, caminha, porque tu acha que tu vai encontrar uma pedreira, mas tem um negócio que eu já limpei. Deus sabe o que você teria condições de enfrentar e o que você não teria condições. Ele sabe equilibrar as coisas na sua vida. Nem tudo é fácil demais, porque o fácil demais ninguém valoriza o que vem fácil. Ninguém valoriza o que vem fácil. A gente cansa de ver isso. A vida é cheia de exemplos. Pega a maioria das pessoas que ganharam em Mega Sena, se tornaram milionários, perderam tudo de novo. Porque o dinheiro veio fácil, ele saiu torrando tudo. Agora, pega o cara que lutou, que suou para ter as coisas. Você não deve ser tão apegado àquilo, mas você sabe que custou alguma coisa. Então Deus, Ele sabe equilibrar derrota e vitória, sucesso e fracasso, bem-sucedido e às vezes não, porque também se tudo for só a vitória, você se torna uma pessoa marrenta, insuportável.
Aí Deus equilibra. Quando você acha que é o cara, Ele fala, não, parceiro, tu é isso aqui. Tira muita onda não, porque se a minha, se tu, né? É uma parceria. Se eu saio dessa parada, quem está enrolado é você. Então não acha que tu é o cara não, mas eu estou contigo. É uma parceria. Na noite que você está enfrentando, Deus está cuidando de você. E aí, mas quando é que o dia chega? O dia só vai chegar quando você decidir se levantar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. E quando é o amanhã? Quando eu decido me levantar. Quando eu decido sair do quarto escuro. Quando eu decido parar de ficar cultuando as minhas dores. Quebra o altar das tuas dores. Quebra esse altar das tuas mágoas. Apaga essas velas que você fica acendendo para as tuas mágoas e para as tuas feridas. Quebra esse altar, esses ídolos. Eu falei de manhã, está dando continuidade. Os ídolos da tua vida. Ídolo não é só a estátua não, irmão. Ídolo é dor, ídolo é mágoa. Ídolo é um monte de coisa que você carrega dentro de você, que está ocupando o lugar que teria que ser de Deus, da centralidade dele. Então tem que quebrar isso hoje. Que é um amanhã para surgir na tua vida. Mas você precisa decidir se levantar, sair da tenda, encarar a noite, bota o pé, caminha, anda, porque Deus está agindo. Romanos 13:12 vai dizer: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Tem coisas na sua vida que faz parte das trevas e precisam ser deixadas de lado. As obras das trevas. Olha só. No fundo, todo ser humano, ele consegue ter uma consciência do que é trevas e do que é luz. Por mais que tentem distorcer as coisas hoje, ou criar uma nova verdade, a verdade, ela continua sendo a verdade. O pecado continua sendo o pecado. Obras das trevas continuam sendo obras das trevas. E você precisa olhar para dentro de você, assim como eu tenho que olhar para dentro de mim, identificar o que faz parte da noite, que tem que ser deixado na noite. Porque para onde Deus quer te levar, as obras das trevas não entram. Porque a treva é incompatível com a luz. Coisas que são das trevas têm que ficar nas trevas. Algumas pessoas a noite não termina nunca porque ela está ainda praticando as obras das trevas e está pedindo para que o sol brilhe. Deus fala, é incompatível. Você precisa abandonar as obras das trevas para que o dia nasça na sua vida. Sabe? Isaías responde para o povo: perguntai, voltai. Pode perguntar de novo, mas na verdade ele estava dizendo o seguinte: deixe o pecado, volte-se para o Senhor, porque você só vai ter um dia pleno na tua vida quando você se voltar para o Senhor, quando você ser totalmente dele, quando você permitir ser tratado e cuidado por ele, passar por um processo de tratamento, de cura, de restauração. Esse dia novo só vai raiar na sua vida quando você for totalmente do Senhor. Enquanto você não voltar para Deus, vai ser isso, um dia, 5 minutos, de noite, 23 horas e 55 minutos. Enquanto você não ser totalmente dele, você vai viver nessas oscilações da sua vida. Você quer um dia pleno na tua vida? Quer um sol raiando, constante na tua vida? Sai das obras das trevas e entra no reino da luz. Meu Deus. Isaías 60, verso 1 e 2 vai dizer: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ou em algumas versões vai dizer: e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Quanto tempo é que falta para acabar essa noite na minha vida? É o tempo da tua decisão. É o tempo de você
mudar, se reposicionar e dizer: eu serei uma nova criatura, eu serei outra pessoa. Quando essa noite acabar, eu não serei mais quem eu era, eu já estarei do outro lado, eu já estarei vivendo na terra que Deus me prometeu, eu já estarei experimentando aquilo que Deus guardou para mim. Eu não vou ficar sentando aqui reclamando, murmurando e vivendo aqui nessa indiferença. Eu vou mudar, eu vou me levantar hoje. Fique em pé no seu lugar.